Olá, curiosos! Hoje falaremos de um dos conflitos mais sangrentos que envolveu direta e indiretamente todos os países do globo: a Primeira Guerra Mundial, ocorrida entre 1914 e 1918. Antes de ocorrer a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra era conhecida como a Grande Guerra. Isso porque até aquele momento nenhum conflito tinha envolvido tantos países, destruído tantas cidades e matado tanta gente. Só para se ter uma ideia, 17 milhões de soldados e civis perderam a vida e 10 milhões de pessoas ficaram sem moradia. Estima-se que o confronto tenha custado 180 bilhões de dólares. Na Primeira Guerra, várias máquinas utilizadas hoje como tanques de guerra e armas químicas foram empregadas pela primeira vez, e posteriormente se tornou comum o uso de tais armamentos. Vamos voltar um pouco no tempo para saber o que estava acontecendo no continente europeu e no mundo, para entender as origens do conflito. O mapa da Europa de 1914 era um tanto quanto diferente do que vemos hoje. Haviam grandes impérios como o Império Austro-Húngaro, o Império Russo e o Império Turco-Otomano. Haviam nações que disputavam como potências, como o Império Alemão e a Inglaterra, e também países em decadência, como a Espanha e Portugal. E para se proteger mutuamente, os países europeus faziam alianças entre si, que eram muitas vezes secretas. Essas alianças determinavam que se um país fosse atacado, o outro teria que o defender, começando uma guerra. De um lado temos a Tríplice Aliança, formada pelo Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Reino da Itália. Do outro lado, temos a Tríplice Entente, formada pelo Império Russo, a França e a Inglaterra. Essas alianças determinavam que se um país fosse atacado, o outro teria que o defender, começando uma guerra. O Império Alemão era a segunda nação mais industrializada da Europa, perdendo somente para a Inglaterra. A Alemanha queria ter o que todos tinham naquela época: colônias na África e na Ásia. Mas como os continentes já tinham sido invadidos por alguns países europeus, se ela quisesse alguma coisa, teria que tomar à força. Na Europa, os impérios viviam em paz somente na aparência. Vários territórios queriam ser países independentes. Algumas pessoas começaram a planejar uma maneira de tornar isso realidade, e assim surgem vários grupos nacionalistas na Europa. No início do século XIX, ser nacionalista é desejar que a sua nação fosse um território independente, com as próprias leis, governantes e idiomas. Havia movimentos nacionalistas que eram políticos, que se reuniam para encontrar uma forma de fazer a sua nação um país independente. Geralmente, o caminho escolhido para alcançar esse objetivo era o da violência, e isso inclui o assassinato de políticos ou de membros da família real que reinava o país. No começo do século XIX, existiam vários movimentos nacionalistas na Europa, especialmente no Império Austro-Húngaro. Por isso, um grupo de jovens da Sérvia, que fazia parte do Império Austro-Húngaro, começaram a pensar em um modo de separar-se do Império. Em 1908, a Áustria anunciou a anexação da Bósnia-Herzegovina, contrariando os interesses sérvios e russos. A fim de mostrar uma boa relação entre os novos súditos, o herdeiro do trono austríaco, o arquiduque Francisco Ferdinando, fez uma visita à região junto com a sua esposa, em 28 de junho de 1914. Nesse dia, um estudante bósnio assassinou o arquiduque e a sua esposa em Sarajevo, capital da Bósnia. A Áustria protesta a rejeição à investigação policial austríaca em solo sérvio, que então invadem o país. Isso gera uma reação em cadeia. E lembram-se do sistema de alianças? Pois é, a partir daí ele começa a agir. A Rússia não aceita a invasão e declara guerra ao Império Austríaco. E sobre a Alemanha entrar na guerra ao lado do Império Austro-Húngaro? Do outro lado, a França e a Inglaterra tiveram que ser arrastados ao conflito pela sua aliança com a Rússia. A Primeira Guerra começou em agosto de 1914, e muitos achavam que voltariam para casa antes do Natal, mas não foi assim. A Guerra das Trincheiras durou 2 anos e foi o período mais longo do conflito. Como os exércitos dos aliados e das potências centrais dispunham de forças muito equilibradas, a solução foi cavar trincheiras e dali mesmo avançar ou manter posição no terreno. As trincheiras consistiam em valas construídas sobre qualquer terreno.
desde os mais planos, como os da França, até nos Alpes. Eram usadas tanto como tática para ofensiva quanto para defesa. Tinham cerca de 2 metros de profundidade, ou o tamanho suficiente para que um homem pudesse entrar inteiramente coberto e protegido. Dessa maneira, a observação era feita através de telescópios, e mais raramente de observadores. Entre as linhas das trincheiras havia um espaço chamado Terra de Ninguém. Transitar por essa zona significava ser alvo de disparo de todos os lados. Aliás, colocar a cabeça para fora da trincheira podia custar a vida de um soldado. A cada batalha era uma nova carnificina, e as baixas eram pesadas tanto para o lado vencedor quanto para o lado dos derrotados. As batalhas de Verdun, em 1916, o primeiro conflito entre Alemanha e França, de Jutlândia, 1916, a maior batalha naval da Primeira Guerra Mundial entre as esquadras alemã e britânica, e a do Somme, também em 1916, exércitos do Império Britânico e Francês contra os alemães, foram as mais importantes. O ano seguinte, 1917, foi um ano chave para o conflito. Os Estados Unidos entram na guerra ao lado da Tríplice Entente, enquanto a Rússia se retira por conta da Revolução de 1917. Quando a Primeira Guerra Mundial foi deflagrada em 28 de julho de 1914, o Brasil adotou uma postura neutra. A posição brasileira seguiu a decisão dos Estados Unidos, que também declarou neutralidade na primeira fase do combate. A atitude brasileira refletia a tendência diplomática iniciada com o Marechal Hermes da Fonseca à frente do Ministério da Guerra. Havia um intenso intercâmbio político e comercial entre o Brasil e a Alemanha. O Brasil enviava oficiais brasileiros para servirem no exército alemão, que era considerado o mais bem preparado e organizado da época. Por sua parte, o governo brasileiro adquiria armas e empresas alemãs. A mudança de postura começou em 11 de abril de 1917, após um submarino alemão torpedear e afundar o navio brasileiro Paraná. Diante disso, o Brasil rompeu relações diplomáticas com a Alemanha. Em maio daquele ano, mais 2 navios comerciais brasileiros foram torpedeados próximo ao litoral da Europa, os navios nomeados Tijuca e Lapa. O afundamento das embarcações causou enorme comoção popular e a opinião pública via com bons olhos a declaração de guerra à Alemanha. Como resposta, o Brasil confiscou 45 navios mercantes que estavam ancorados em portos nacionais. Em estado de guerra, o governo brasileiro proibiu aos alemães em território nacional qualquer tipo de comércio com o exterior. O presidente Venceslau Braz sancionou a Lei da Guerra em 16 de novembro de 1917. Entre outras retaliações, foram cassadas as licenças que permitiam o funcionamento de bancos e companhias de seguros pertencentes a alemães. O Brasil foi o único país da América do Sul a entrar na guerra na condição de combate. Os governos da Bolívia, Equador, Uruguai e Peru limitaram-se a romper relações diplomáticas com a Alemanha. Já o Chile, México, Venezuela, Paraguai e Argentina permaneceram neutros. Em guerra, o Brasil enviou para o combate, em 16 de maio de 1918, uma divisão naval com embarcações do Rio Grande do Sul, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Santa Catarina. O Brasil também auxiliou em combates aéreos, realizando missões de reconhecimento e na ajuda médica a soldados feridos. A Alemanha está fragilizada de maneira econômica pela guerra, e assim o povo alemão passa a apoiar uma revolução que decreta o fim do Império da Alemanha, que passa a ser uma república parlamentar, e em 11 de novembro de 1918, a Alemanha assinou um armistício com os aliados. É o fim da Primeira Guerra Mundial. O fim da guerra foi selado com o Tratado de Versalhes, assinado em 1919. O tratado reconhece o surgimento de várias nações, pois como o Império Austríaco havia se desfeito, assim se formaram países independentes, a Hungria, a Iugoslávia e a Tchecoslováquia. A Alemanha foi considerada culpada pela guerra e teve de pagar a indenização de 33 milhões de dólares pelo prejuízo causado pelo conflito. Também cedeu as regiões como a Alsácia e a Lorena para a França, e perdeu as suas colônias africanas para a Inglaterra, e as forças armadas alemãs foram reduzidas ao mínimo. Os termos foram considerados humilhantes, geraram uma crise econômica brutal
revoltas sociais e o surgimento dos partidos radicais, como o nazista. O tratado também sancionou a criação da Liga das Nações. A organização servia para os países resolverem as suas diferenças de forma diplomática, antes de entrarem em guerra. No final da Primeira Guerra, os países europeus que participaram da contenda estavam destruídos e tinham perdido grande parte da sua população. Do outro lado do Atlântico, porém, os Estados Unidos estavam com seu território intacto e passaram a ser credores dos países europeus. A Primeira Guerra Mundial envolveu cerca de 70 países e deixou 17 milhões de mortos. A Primeira Guerra Mundial deixou profundas consequências para todo o mundo. Podemos destacar que redesenhou o mapa político da Europa e do Oriente Médio após sumir grandes impérios e surgir novas nações, motivou a criação da Liga das Nações para tentar resolver de forma pacífica os conflitos entre países e permitiu a ascensão econômica e política dos Estados Unidos, se tornando de forma disparada uma das maiores potências mundiais. E aí, curiosos, chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre história, não se esqueça de se inscrever e deixar um like, pois assim você estará nos ajudando bastante e ficará por dentro de todo vídeo novo aqui no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.